2024. Pois é, agora 12h04. Candidatos à Prefeitura do Natal receberam a primeira parcela aí do fundo eleitoral, como é conhecido, o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. O dinheiro é disponibilizado pelos partidos para custear aí despesas da campanha municipal de 2024. Dos 6 candidatos na capital potiguar, o que mais recebeu recursos até agora foi Paulinho Freire, da coligação Bora Natal, formada aí por União Brasil, Republicanos, PL, PP, Federação PSDB, Cidadania e Podemos. O candidato recebeu R$2.850.000 do Diretório Nacional do União Brasil. Em segundo lugar está Natália Bonavides, da coligação Natal Merece Mais, formada pela Federação PT, PV, PCdoB, PDT, MDB e PSB. A candidata recebeu R$1 milhão do Diretório Nacional do PT. Por fim, vem Rafael Mota, que recebeu R$300 mil do Partido Avante. Ele não tem nenhum outro partido coligado. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os candidatos à Prefeitura do Natal poderão gastar até R$8.100.000 no primeiro turno e mais R$3.200.000 em um eventual segundo turno. Outros candidatos, o líder na pesquisa de intenção de votos, o candidato Carlos Eduardo, da coligação Natal Nosso Amor, PSD e Democracia Cristã, informou não ter recebido nenhum recurso do fundo eleitoral até agora. Ele declarou apenas R$10 mil de recursos próprios que ele doou à própria campanha. Os candidatos Heró Bezerra, PRTB, e Nando Poeta, PSTU, não declararam recebimento de recursos até agora. Todos os dados foram informados pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral. A consulta foi feita pela 98 FM às 11 horas da manhã desta segunda-feira. Bom, esses são os recursos repassados pelos partidos através do fundo eleitoral, mas a gente sabe que campanhas não custam apenas isso e os candidatos têm outras formas de arrecadação. Por exemplo, a legislação eleitoral permite aos partidos políticos, aos candidatos, arrecadarem aí recursos para custear despesas de campanhas eleitorais. Os recursos destinados a campanhas são legítimos quando provenientes de doações em dinheiro de pessoas físicas, dos próprios candidatos e candidatas. Foi o caso de Carlos Eduardo, que já anunciou que ainda não recebeu repasse do partido, mas já colocou recursos próprios, doações de outros candidatos ou partidos políticos, comercialização de bens, serviços e promoções de eventos, de arrecadação realizados pelo candidato ou pelo partido, ou de rendimentos gerados a partir de aplicação de recursos. São fontes que os candidatos utilizam para incrementar, porque, como a Andréa disse, o teto de gastos por campanha é muito superior ao que é repassado pelo partido político. Portanto, os candidatos, eles vão correr atrás, sim, de outras fontes de recurso para viabilizar as suas campanhas. Olha, primeiro, mostrar que, na realidade, essa legislação, né, ela foi fruto de problemas com a legislação do passado, que permitia que partidos políticos ou candidaturas recebessem recursos de empresas, e aí nós viramos um grande balcão de negócios. Eu tenho uma empresa, um exemplo de construção civil, eu patrocino a sua campanha e lá na frente você me devolve em formas de obras. Não pode CNPJ, só pessoa física, não pode pessoa jurídica fazer doação. Justamente, eu tava falando, não sei o que foi que você chegou assim. Desculpa, é porque eu me desconcentrei. Tá tudo bem, Segunda-feira. É segunda. Bom, então isso Cochichar aqui com o André. Eu percebi aí. As galegas cochichando aqui. Bom, então, exatamente, houve uma mudança na legislação para evitar esse tipo de situação, porque vários casos de corrupção foram detectados, né, nessa prostituição financeira política que aconteceu aqui no Brasil. Muitos discordam do formato do poder público, ou aliás, não o poder público, do dinheiro público financiar campanhas. Eu discordo. Pois é, mas é um formato que é mais avançado no aspecto teórico, pelo menos, né? E aí é mais transparente também. Você vê aí, chegou o dinheiro, todo mundo sabe quando chegou, quanto chegou, de onde vem e como ele vai ser utilizado. Então a gente tem uma legislação hoje avançada e
transparente, absolutamente transparente. Agora, como tudo na vida, nós temos possibilidades de corrupção e temos falhas também. Gente que usa na campanha passada, por exemplo, muita gente respondeu, muita gente está sendo condenada a devolver recursos por má utilização desses recursos do fundo eleitoral, mas teoricamente é um dinheiro que é dos partidos, vindo naturalmente de dinheiro público. Os partidos encaminham para seus diretórios, os diretórios organizam as suas despesas e fazem a despesa de campanha. Aí, em tese ainda, e um pouco de tese e um pouco de prática, nesse caso aí, o que é que acontece? As despesas vão ser pagas com esse recurso. Você não tem uma empresa que chegue e diga, eu vou bancar sua campanha, amanhã você me dá uma obra, eu vou bancar sua campanha, você vai locar os carros da minha locadora, você não tem isso. Em tese. Né? Em tese, se tiver corrupção no caso, mas aí é mais fácil de se verificar. Então, o formato é interessante, ele deixa mais, ele torna mais igualitário, inclusive. Por quê? Porque os recursos são fruto do fundo eleitoral. O fundo eleitoral, ele é calculado a partir da representatividade partidária. Porque os dois partidos hoje que têm mais dinheiro no Brasil, o maior fundo eleitoral são PT e PL, porque são os maiores partidos do país. E são maiores porque têm maior representatividade, quer você goste ou não. Então, é exatamente nesse ponto de vista aí, começando a falar sobre essa questão do formato de financiamento público de campanha. Por que eu discordo do financiamento público? Porque, gente, só neste ano, para as eleições de 2024, os 29 partidos receberam 4,9 bilhões de reais para financiar campanhas. E esse recurso não é suficiente, não é dividido de forma igualitária. Se defendeu aí o recurso público, o financiamento público, para acabar justamente com esse lobby. Mas a gente sabe que o lobby continua funcionando, porque existe sim a doação privada. Então o CNPJ não doa, mas o empresário faz a doação. Muitas vezes faz doação por fora e não tem como fiscalizar esse recurso. Muitas vezes acaba financiando candidatos que já têm dinheiro, já têm recursos, com mais viabilidade de eleição, o candidato mais pobre, o partido não distribui a verba de uma forma igualitária, não é? Dando vez, por exemplo, àquele que não tem mandato ainda, acaba priorizando os candidatos que já têm visibilidade, que já têm mandato. Então, é o dinheiro público sendo direcionado pelos presidentes de partidos para beneficiar aquelas candidaturas que mais interessam aos partidos. Mas isso sempre foi assim, pois sempre foi assim, só que agora são 5 bilhões de reais que são retirados da saúde, da educação, da infraestrutura para financiar candidaturas, não é? Podendo essas candidaturas, a pessoa que se quer se candidatar e quer disputar um cargo público, ela viabilize, ela faça movimentações, ela peça doação ali das pessoas que pretende representar, de sindicatos, enfim, faça seus eventos para arrecadar os seus recursos. Eu sou a favor de não ter dinheiro público para financiar campanhas. E sim as pessoas buscarem uma forma de viabilizar suas candidaturas. Sobraria mais recurso público para ser investido em áreas que realmente são necessárias. Você pega as exceções, que são as irregularidades, e o Ministério Público é bem firme nessa fiscalização, para tentar mostrar uma deformação do texto. Na realidade, o texto é perfeito. Quem deforma são os erros. Os erros é que deformam a legislação que é muito bem feita. Então, na hora que você diz, vai ser pessoa física, pode receber de empresa. Vamos lá, quem é a empresa que vai dar dinheiro para quem? Principalmente quando você está falando dessa desproporção. O menorzinho, o que não tem condição, vai ficar pior ainda, porque quem tem dinheiro vai atropelá-lo com dinheiro de empresas e dinheiro pessoal. E mais um detalhe, quando você fala de recurso público, está se falando de um recurso que foi votado, de uma legislação e de um valor que foi votado e aprovado pelo Congresso Nacional, né? Uma coisa absolutamente, que a gente pode discordar naturalmente, mas absolutamente transparente. Eles estão se beneficiando claro que dos sim, recursos. Mas é muito melhor que seja dessa forma do que você dizer, vai tirar dinheiro da saúde, da educação, e os milhões de reais que eram desviados justamente por quem patrocinava as campanhas e ninguém sabia.
Então você chega, pega uma empresa, um grande laboratório farmacêutico, patrocina. Aqui a gente teve no Brasil, acho que foi na campanha, salvo engano, de Aécio e Dilma, uma campanha lá para trás, que podia as empresas, e a gente via na prestação de contas lá, e na parte oficial, empresas que jogavam duplo, dava um exemplo, 10 milhões de reais a um, 10 milhões de reais a outro. Quem ganhar, eu tô bem. Mas não é muito melhor, Claro na prestação não, Karine, de contas, você saber quem é a empresa que está doando? Eu sou um candidato que representa um determinado segmento, determinadas empresas, né? Do que essas doações continuarem ocorrendo de forma... então, né? se não você oficial. sabe, você denuncia, você tá Túlio, querendo... Não vamos com hipocrisia. Não, a gente sabe que no país não. inteiro as doações Se você sabe, você denuncia, ocorrendo. o Ministério Público está pronto para isso. E o Ministério Público vai fiscalizar o que é oficialmente colocado na prestação de contas não, senhora. e o dinheiro que é repassado do recurso eleitoral que está lá, obrigatório, o recurso público. Não, é assim. Para receber os O Ministério recursos... Público fiscaliza as duas situações. Fiscaliza o dinheiro que é feito. Tanto é que tem gente que responde por caixa 2. Por quê? Porque recebe um dinheiro que não está lá contabilizado. Então a gente não pode macular um formato porque alguém está fazendo e a gente sabe. Se sabe, tem a obrigação de dizer. Pois eu Para gosto receber... muito mais do formato da eleição americana, que as empresas, os segmentos, eles oficialmente fazem as doações e a população, a sociedade acompanha quem é o candidato que está representando determinado segmento. Para receber os recursos, lembrando aqui, cada partido precisa definir critérios de distribuição às candidatas e aos candidatos de acordo com a lei, respeitando, por exemplo, a cota por gênero e raça. O plano deve ser homologado pelo TSE. Entre os partidos com candidatos em Natal, que tem o maior volume aí de recursos, né, desse fundo especial, é o PT, com quase 620 milhões de reais. Depois vem a União Brasil, com 536 milhões de reais. Vale só ressaltar que essa discussão é inócua, né? Porque, afinal de contas, foi aprovado pelo Congresso Nacional e a regra que vale hoje é essa. É o financiamento público das campanhas eleitorais. Presidentes dos partidos políticos desembarcaram em Brasília nesta segunda-feira para mais uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral, onde pretendem pedir mais tempo à ministra Carmen Lúcia para as transferências dos recursos eleitorais às campanhas de mulheres e negros. A palavra precisa ser distribuída até o dia 30. Eles querem enviar até 15 de setembro. E já estão disponíveis na página do Tribunal Superior Eleitoral os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido político. Do total de 456.310 candidaturas registradas, 155 mil são de mulheres e 310 são de homens. Desses totais por gênero, 74.355 são mulheres não negras, 80.645 mulheres negras, 159.942 homens negros e 141.368 homens não negros. Considerando aí os maiores percentuais, temos 58,6% de mulheres não negras candidatas pelo Partido Novo, 70,19% de mulheres negras candidatas pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, 73,42% de homens negros candidatos pelo PCdoB e 56,4% de homens não negros candidatos pelo Partido Liberal. Avaliando os números, nós percebemos que ainda há uma supremacia de candidaturas masculinas, né? Os homens ainda dominam o cenário político, muito embora o nosso eleitorado seja mais feminino, mas o número de candidaturas é muito maior, é muito superior em relação dos homens em relação às mulheres. De toda forma, quando a gente avalia aqui as candidaturas de homens e mulheres, o percentual de negros entre os candidatos, tanto entre as candidaturas femininas quanto nas candidaturas masculinas, praticamente metade de cada gênero é formado por candidaturas negras. Então, tem realmente uma representatividade aí das candidaturas negras. Ainda muito pouco, e tanto mulher quanto negro, em algumas situações, são formados muito mais para preencher cota do que pela representatividade. E aí, de qualquer forma, a cota não perde o seu mérito. A cota não perde o seu mérito porque ela impõe uma situação que você
não existindo a conscientização de que as mulheres precisam ter representatividade na política de uma maneira geral, as mulheres precisam estar no centro das decisões, e as mulheres já avançaram muito em todas as profissões praticamente. Hoje nós temos a representatividade e a presença das mulheres na política. Precisa ainda de uma cota. E essa cota, vejam só, uma cota de 30% de gênero. A gente fala de mulher, mas é de gênero, que pode ser de homem ou de mulher. Mas a gente não tem nenhum partido que seja o inverso, 70% mulheres e 30% homens. Então a gente fala sempre do preenchimento da cota por mulheres. Mas nesse caso, mesmo assim, com essa situação toda, ainda há mulheres que são postas como laranjas para figurar em determinadas chapas, somente para receber recurso e preencher a vaga. Então, isso é preciso um trabalho de conscientização, porque, do mesmo jeito que a gente fala, a Karina está falando aqui há pouco tempo da questão de que há casos em que as pessoas recebem por fora e tal, é só investigar, é só denunciar. No caso das mulheres, a gente pode dizer a mesma coisa aqui. Há muito caso de mulher que é laranja em determinadas chapas. Denuncia. O tribunal, na eleição passada, inclusive, de 2020, cassou várias chapas. E com esse detalhe, viu? Quando é uma situação de fraude na cota de gênero, cai a chapa. Então é preciso saber que a mulher, ela está na cota, ela tem que participar, mas é preciso que ela efetivamente seja candidata e não seja uma farsa, não seja uma fraude, porque aí termina prejudicando todo o conjunto. E como é que sabe disso, né? Alguns, nesses casos que foram tão explícitos, escrachados, foram mais fáceis. Por quê? Porque algumas mulheres não tiveram nenhum voto, ou seja, nem ela votou em si. Né? Túlio, e é interessante porque o G1 trouxe uma reportagem justamente trazendo esse assunto, tratando deste assunto. 81 candidatas voltam às urnas nas eleições deste ano após não terem recebido votos nem usado recursos de campanha em 2020. Só para vocês terem uma ideia, então, essas 81 mulheres estarão novamente concorrendo nas eleições deste ano, disputando mandatos a vereadoras, tá? Após terem disputado em 2020 sem receber um voto, nem elas votaram nelas próprias, tá? E não só para cumprir ali. E não gastaram um único centavo em suas campanhas. Neste ano, o total de candidaturas de vereadores em todo o país supera os 420 mil. E aí, o G1 cruzou os dados das candidaturas registradas nas eleições deste ano com as de 2020 e identificou 207 pessoas que não receberam nenhum voto naquele ano, nem registraram qualquer despesa de campanha. E 81 dessas 207 pessoas eram mulheres. Mas nesse caso aí você tem algumas situações em que, nesse caso de ser candidata, não votar em si própria e não ter despesa de campanha, não estabelece a fraude, é muito mais um desinteresse. Agora, ser candidata, gastar na campanha, supostamente gastar, ter recurso ali mexido nessa situação, despesas que vão aparecer só no papel e efetivamente não na campanha, não ter voto, aí se caracteriza, dependendo da investigação, se caracteriza sim a fraude. Dessas 207 candidaturas registradas que não tiveram votos e nem gastaram recursos de campanha, 61 ocorrências foram identificadas como fraude. Olha aí. Vamos agora falar sobre o final de semana dos candidatos aqui à Prefeitura do Natal. Durante toda a semana passada, nós falamos sobre a falta de movimentações nas ruas, né? A gente chegou a questionar que o início da campanha estava muito frio, mas este final de semana, todos os candidatos, a maioria, eles foram para ruas e a gente começa mostrando imagens aí da Natália Bonavides, né? Ela realizou um panfletaço e adesivaço, inclusive, com a presença da governadora Fátima Bezerra, que chegou, inclusive, a ser questionada se iria ou não participar da campanha, né, da candidata Natália Bonavides, numa reunião na semana passada com jornalistas. A governadora Fátima Bezerra falou que teria que combinar com a sua agenda do executivo para que não atrapalhasse aí os seus compromissos à frente do governo do estado, mas neste fim de semana ela estava lá junto com a candidata Natália Bonavides. Pois é, a
Participação da governadora neste ato, nesse panfletaço e adesivaço de Natália Bonavides neste fim de semana mostra aí realmente a disposição da candidata de ter ao seu lado como sua principal cabo eleitoral a governadora do Rio Grande do Norte. É um ato até de coragem, porque afinal de contas quase 70% de desaprovação, de rejeição da governadora, né, do seu governo, mostra que ela não é uma cabo eleitoral, digamos assim, tão boa para um palanque de candidatos. No entanto, Natália Bonavides está, sim, desafiando as pesquisas e trazendo a governadora Fátima Bezerra para o seu palanque. Desafiando as pesquisas, porque se a governadora está com 70% de desaprovação e você não acredita nessa desaprovação, você acha que realmente a governadora é um forte cabo eleitoral para a sua campanha, é justo que você traga a governadora para o seu palanque. Eu não faço essa leitura, Karina. Eu faço uma leitura, você fala em coragem, eu falo em correção, né? Porque, na realidade, Natália tem um ato de correção com a governadora na medida em que ela faz uma movimentação e convida e a governadora se faz presente. Quem vai votar em Natália, né, principalmente aí se falando da parte partidária do PT, ou petista, ou lulista, não vai deixar de votar em Natália por conta da presença de Fátima. Aliás, elas são parceiras. Quem não vai votar em Natália, aí pode arranjar um pretexto ou já não ia votar mesmo. Então essa questão aí, a gente está tratando aí de duas situações. Uma do voto da bolha, do segmento, do espectro ideológico, e a outra do eleitor mais comum, mais distante. Esse aí Natália vai ter que conquistar independente de cabo eleitoral. Mas eu acho da parte de Natália, correção com a governadora. E pode até estar realmente, não digo desafiando as pesquisas no sentido de descredibilizar, mas no sentido de dizer, mesmo que ela esteja desgastada, ela é minha aliada. Eu acho isso, visto pelo eleitor como uma coisa correta e não como um ato de, não tá bom para mim, eu desprezo, né? Do jeito que ela trouxe Fátima, que está desgastada, para o palanque dela, ela vai trazer Lula, que está bem avaliado em Natal. Então, o eleitor observa também essa situação de quem despreza aliado por estar numa situação desconfortável. Seguimos aqui a agenda agora com Carlos Eduardo, que também realizou um adesivaço e caminhadas pelos bairros de Natal. Estamos também acompanhando você no nosso canal do YouTube, as imagens desse adesivaço aí de Carlos Eduardo e caminhadas pelos bairros de Natal também aí, seguindo a programação da sua candidatura. Não é o perfil, né? Tanto é que você vê que é um movimento bem mais, bem menor, na verdade, do que o que a gente viu em relação à Natália, porque não é o perfil, não tem militância, Carlos Eduardo, não tem essa militância. Os movimentos que ele está fazendo e que funcionam bem são aqueles movimentos de caminhada junto a vereadores, junto a lideranças de bairro, né? Aí já se coloca aí, colocando essa situação do adesivaço, ele já entra em uma outra área. Tem que entrar? Lógico que sim, tem que fazer todo tipo de movimento para levar adiante, inclusive porque essa questão do adesivaço influencia também, não o adesivaço, mas os carros adesivados. Agora, é preciso saber muita gente contabiliza de uma forma, e é bom que a gente veja os dois ângulos de um adesivo num veículo. Quantos adesivos? Tem muito carro adesivado com fulano. Quantos não tem com aquele candidato? Então, mas de qualquer forma, Carlos Eduardo aí fazendo também um movimento que nesta eleição não é muito perfil na situação que ele está. Ele já participou de campanhas com uma militância mais forte, com um grupo maior, com uma grande aliança partidária. Agora ele está numa situação diferenciada, apesar de liderar as pesquisas. Paulinho Freire, mesma coisa, também realizou aí o segundo adesivaço com caminhadas pelos bairros de Natal. Também acompanhamos aí as imagens do candidato Paulinho Freire, ao lado aí também da vice Joana Guerra, a presença do prefeito Álvaro Dias também durante os eventos deste fim de semana, inclusive também com adesivaços e caminhadas pelos bairros de Natal. Estamos acompanhando um pouco da agenda aí do candidato durante o fim de semana e seguimos agora
E aí você vê também a movimentação. Isso. No caso do adesivaço também não é muito o perfil de Paulinho, mas foi feito e tem uma certa militância e tem um grupo pelo fato, não dele, mas teve apoio de 20 vereadores. E aí acontece com Paulinho, naturalmente com uma proporção diferenciada, o que foi em relação a Natália. Diziam que ele estava escondendo o prefeito Álvaro Dias e o prefeito participou de eventos neste final de semana com o candidato Paulinho Freire, ou seja, mesmo que ele esteja eventualmente e em algum lugar, alguma região desgastado, mas é meu aliado, ele vai estar presente, correto também, assim como Natália, correto da parte de Paulinho. Aliás, os candidatos têm intensificado, principalmente no final de semana, uma agenda super, hiper lotada de eventos variados. Rafael Mota realizou aí o primeiro adesivaço, caminhada pelas praias de Natal. Também acompanhamos aí esse movimento do candidato Rafael Mota, realizando aí o seu movimento da mesma forma, né? Seguindo aí o mesmo planejamento dos outros candidatos. Acompanhamos, para você que está no canal do YouTube, vendo aí vários carros também sendo adesivados. Ele mesmo participando ali, cumprimentando aí a população por onde ele passava. Todos fizeram e seguiram o mesmo roteiro, eu acho né? que eles combinaram. Eu acho que eles combinaram também. Todos fizeram adesivaço, né, e caminhadas pelos bairros. Pois é, Nando Poeta, assessoria, não mandou imagens da agenda do final de semana. Ele participou de plenária com a militância do PSTU, acompanhou o evento Balaio do Patrimônio no IFAM e visitou apoiadores na Zona Norte. Herói Bezerra, assessoria, também não mandou imagens da agenda do final de semana, realizou visitas aos bairros de Natal e conversou com apoiadores. E aí a gente... É uma pena, porque imagens de alguma movimentação política, até com celular, né? Todo mundo tem condição de fazer. E aí os candidatos, eles acabam perdendo uma oportunidade de visibilidade. Tá referente a quem? Tô falando os dois candidatos que não enviaram as imagens da sua agenda de campanha. Mas é pela ausência da imagem? Sim, pela ausência da imagem. Se a gente acabou de mostrar a agenda, a movimentação de campanha de quatro candidatos e os dois candidatos, inclusive os menos pontuados nas pesquisas, os menos conhecidos, digamos assim, da população, as assessorias não encaminham a sua movimentação, as suas imagens, para que a gente aproveite um veículo de comunicação para mostrar, perfeito. Eles perdem a oportunidade de estarem aí, né, ganhando uma visibilidade, inclusive de mesmo tempo, inclusive um tempo bem democrático, um tempo equilibrado, né, para que todos exibam aí a sua movimentação. Antes da gente ir pro intervalo... Não, tô só dizendo, é porque precisa ter movimentação, você não vai... Mas eles tiveram reuniões. Tiveram reuniões que poderiam ter feito uma foto, um registro, para que a gente pudesse mostrar aqui. Entendi. E a gente reforça com as assessorias também, para que, como a Ana Karina falou, né, um espaço também para você mostrar o que o candidato está fazendo. Mas antes da gente ir pro intervalo, encerrar essa primeira parte das eleições, eu tenho um recado para você. Eleições 2024, chegou a hora de decidir o seu voto. E a 98 FM e a Jovem Pan Natal promovem no próximo dia 2 de setembro o primeiro debate no rádio entre os candidatos à Prefeitura do Natal. Carlos Eduardo, Natália Bonavides, Paulinho Freire e Rafael Mota estarão frente a frente aqui para discutir os problemas da cidade e como encontrar soluções. Com formato inovador, o debate terá confrontos diretos, garantidos entre todos os candidatos e mais tempo para que eles possam discutir Natal. Nosso encontro está marcado dia 2 de setembro, a partir das 20 horas, no auditório do CREA-RN, com transmissão ao vivo pelo Dial e também no YouTube. Debate 98 FM Jovem Pan Natal. O confronto que você quer ver está aqui. Pois é, e a cobertura especial do Grupo Dial Natal 98 FM e Jovem Pan Natal, né? Também está um espetáculo, inclusive já tem chamada no ar. Eleições 2024. Chegou a hora de exercer a cidadania. Rio Grande do Norte volta às urnas agora para definir o futuro da sua cidade. 167 prefeitos, mais de 1.600 vereadores. É a escolha de quem vai nos representar pelos próximos 4 anos. E aqui na 98 FM você tem a melhor cobertura do processo eleitoral. A gente traz para você quadros especiais em todos os programas jornalísticos. Momento Eleições 2024.
2024. Pesquisas de intenção de votos. Já temos pesquisa 98 FM Data Vero. Debates. Os candidatos estarão aqui para discutir as ideias e o primeiro encontro já será no dia 2 de setembro, com os candidatos à Prefeitura do Natal. As propostas e o dia a dia dos candidatos. Vamos divulgar a agenda dos candidatos à Prefeitura do Natal no dia de hoje. Mas não para por aí. Vem aí também o RN 98, o podcast do grupo Daio Natal, entrevistas especiais e a leitura dos fatos que só a melhor equipe de jornalismo do Rádio Potiguar sabe fazer. Notícias sabatinas, análises no rádio, no YouTube, no nosso portal. Você não perde nenhum detalhe. Instagram, X e Facebook. Siga a 98 FM Natal também nas redes sociais e fique por dentro de tudo. Cobertura das eleições com isenção, profissionalismo e a maior abrangência do estado você tem aqui na 98 FM. A toda hora, em todo lugar. E promete, Top, nós já começamos, né? Já estamos cobrindo tudo sobre as eleições e o 12 em Ponto também faz parte desta cobertura em todos os lugares, plataformas, você tem no portal, você tem aqui nos programas, na internet, Instagram, ou seja, conteúdo completo para você ficar bem informado. A gente encerra agora o nosso primeiro bloco, Eleições 2024. Vamos dar uma passadinha rapidinha na agenda dos candidatos nesta segunda-feira, a gente mostrou como é que foi o fim de semana, agora a gente fala a programação para hoje. Carlos Eduardo do PSD pela manhã teve uma entrevista a uma emissora de rádio, era a única realmente programação da agenda dele. Heró, PRTB, no período da manhã, fez uma caminhada no centro da cidade, conversou com comerciantes da região. Agora, às 14 horas, tem reunião com apoiadores de Natal e região. À noite, cumpre agenda na cidade de Canguaretama para reunião com candidatos do PRTB. Nando Poeta, do PSTU, às 7h15, teve entrevista aí a uma rádio em Natal. Às 17 horas, tem reunião com coordenação de campanha. Natália Bonavides, a partir das 15 horas, reunião com assessores. Às 16 horas, bandeiraço e panfletagem na Praça Gentil Ferreira, ali a Praça do Relógio do Alecrim. Às 18h30, recebimento de comenda no 16º Batalhão do Exército, ali na Salgado Filho. Às 19h30, plenária na Rua do Motor. Paulinho Freire, pela manhã teve gravação aí do programa eleitoral. Às 17 horas, caminhada com moradores do bairro Lagoa Azul. Às 19 horas, tem encontro com moradores do bairro Lagoa Nova. E às 20 horas, encontro com moradores do bairro Pirangi. Rafael Mota, do Avante, às 7h30 pela manhã, teve uma visita ali ao Grupo Reviver no Satélite. Às 9 horas, visitou o Instituto Amico, também em Lagoa Nova. Às 15h30, reunião no Clube de Mães em Mirassol. E às 19 horas, visita ao projeto ADEM na Rua Mirassol, mas é no Planalto, conferindo aí a agenda dos candidatos nesta segunda-feira. É isso aí, uma agenda bem movimentada para uma segunda-feira. Alguns já fazendo movimento de rua, caminhada. Amigos, são 40 dias praticamente só, né? Então, tem que correr, tem muita coisa. Muito não, lugar para visitar e muita reunião, pode perder né? tempo. É verdade. Pois é. A gente segue aqui falando sobre eleições e olha o seguinte, candidata denuncia transfobia em ato de campanha em Natal e diz o seguinte, quis botar o carro em cima de mim. Agora vamos falar sobre um caso que repercutiu neste final de semana. A candidata a vereadora de Natal, Tabata Pimenta, denunciou nas redes sociais que sofreu um ataque transfóbico durante um ato de campanha na Cidade Alta. De acordo com ela, um homem se recusou a receber um panfleto e tentou jogar o carro em cima dela. Vamos conferir mais detalhes aí na reportagem do Lucas Aguiar? No vídeo postado nas redes sociais de Tabata Pimenta, que é uma mulher trans, é possível ver um homem xingando a candidata. Assessores de Tabata conseguiram anotar a placa do veículo e registraram a fuga do homem no carro. Em outro vídeo, Tabata aparece segurando um boletim de ocorrência na porta de uma delegacia e diz que o caso não ficará impune. Agora quem toma de conta é a justiça, claro, né? Mas eu não poder deixar de passar aqui e poder falar também para vocês que não vai ficar por isso. Tabata ficou conhecida nas redes sociais pelo ativismo pelas pessoas com deficiência e em favor da causa LGBT+.
Não é a primeira vez que a candidata utiliza as redes sociais para denunciar um episódio de transfobia. Pois é, em abril deste ano, um shopping da Zona Sul de Natal foi condenado a indenizar, a Tabata Pimenta. Em setembro de 2022, durante a sua campanha para deputada federal, Tabata e membros de sua equipe foram impedidos de usar o banheiro feminino no local por serem mulheres trans. O caso foi gravado e publicado nas redes sociais e o estabelecimento foi condenado a pagar uma indenização de R$5 mil a Tabata. E nesse caso aí, fica claro aí a transfobia, não fica claro o atropelamento, a tentativa de atropelamento. É bom que a gente separe as coisas. É lá, você não é obrigado a receber, compartilhar nenhum panfleto de qualquer candidatura, seja ela de quem for. A boa educação manda apenas que você possa receber ali ou não receber, você não concorda. O que não pode, que a gente viu, é o camarada lá, com um palavrão já claro mesmo, que eu vou repetir aqui, que isso é muito comum, inclusive, dito com pessoas homossexuais, viado safado. Exatamente, se caracteriza aí uma situação de transfobia, de homofobia, A gente precisa evoluir na sociedade quando a gente encontrar um momento em que saibamos que nós somos pessoas, e precisamos respeitar pessoas, independente da sua orientação sexual, independente da sua orientação política, da sua opção partidária e ideológica. Então é necessário realmente que a gente entenda isso, e a sociedade, ou uma parte dela, e é por isso que é preciso mesmo ir para a polícia, fazer BO, dar visibilidade para que esse tipo de comportamento pare. Você não é obrigado a votar no candidato, seja ele quem for, seja ele qualquer orientação sexual que tenha, qualquer partido em si, mas a gente evolui enquanto respeito, enquanto civilização, quando a gente respeita as pessoas. É isso aí. A gente segue agora, vai para a editoria de polícia, porque empresa investigada após fuga de presos em Mossoró recebeu mais de R$5 milhões em emendas.